Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar das vantagens da holding familiar. Na verdade, 3 vantagens do sistema de holding familiar. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conferir isso. Vamos rodar a vinheta? Olá, tudo bem? Meu nome é William Toro. Às vezes as pessoas me perguntam também assim, doutor, mas será que holding é para mim? Isso aí. Olha só, por que fazer uma holding familiar? Quais são as vantagens de fazer uma holding familiar? Nós temos inúmeras, mas eu selecionei aqui 3. A primeira é a eficiência tributária, tá? E quando eu falo em eficiência tributária, eu estou dizendo de buscar uma forma de pagar menos imposto, tá bom? O sistema de holding familiar faz com que a família economize muito dinheiro com imposto. Por uma razão simples. Quando você transfere o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica dentro desse sistema de holding familiar, teria a incidência de um imposto, que é o imposto de transmissão intervivos, ou o ITBI, que no caso especificamente dessa transição não haverá, tá? Não haverá um imposto de transferência por uma razão constitucional. Está lá na Constituição Federal que não incide imposto de transmissão de bens, né, entre as pessoas vivas, né, quando eu estou transferindo da pessoa física para a pessoa jurídica, porque é uma hipótese de não incidência. Então aí a gente já tem um grande ganho por não pagar esse imposto, e não tem nada de errado nisso, tá? A Constituição está dando essa possibilidade, ok? Uma outra questão, quando nós vamos fazer o planejamento, e daqui a pouco eu falo sobre isso, que também é uma vantagem, o imposto que vai incidir aí, que é o ITCD, o que é o imposto que seria o imposto da herança, mas nesse caso vai incidir na doação, também terá uma base de cálculo menor, tá? Terá uma base de cálculo menor, porque na maioria das vezes o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os bens da pessoa física na pessoa jurídica pelo valor que está lá no imposto de renda, que a gente chama de valor histórico. Isso é possível, está no regulamento do imposto de renda, não tem nada de errado nisso. Então nós temos uma eficiência tributária, seja porque a transferência dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica não incide o ITBI, e seja porque na doação, posteriormente, no planejamento, a alíquota, a base de cálculo do ITCD será menor. Tá certo? Então, essa é uma grande vantagem, que é a eficiência tributária. Uma outra vantagem do sistema é a proteção patrimonial, tá? A partir do momento que os bens são transferidos da pessoa física para a pessoa jurídica, nós temos uma proteção desse patrimônio. O patrimônio fica protegido, porque nós estamos falando de criação de uma célula-cofre, tá? Que vai ser a pessoa jurídica que vai armazenar esses bens. Então, tanto aquele instituidor, que é o patriarca ou a matriarca, né, quanto aqueles herdeiros que receberão as cotas relativas a esses bens, eles estarão protegidos, né, de qualquer revés que acontecer aí na sua vida, no seu dia a dia. Ao passo que, se esses bens estiverem na pessoa física, os bens estarão expostos ali, todos eles expostos, e não haverá essa proteção. Então nós temos sim uma proteção patrimonial. O sistema de holding familiar também serve para a proteção patrimonial dos reveses que podem acontecer tanto na vida dos instituidores, né, dos patrimonialistas, quanto daqueles que receberão as cotas que serão os herdeiros, tá certo? E também nós temos uma vantagem, que é o planejamento sucessório. Com o sistema, com a criação do sistema de holding familiar, nós vamos evitar aquele processo tormentoso, aquele pesadelo que é o inventário, tá bom? O inventário é o procedimento que serve para transferir os bens daquela pessoa que faleceu para os seus herdeiros. Se nada for feito, o inventário terá que ser realizado pela família que perdeu aquele ente querido. E aí, além da perda do ente, tem que se preocupar com esse processo, que é muito dispendioso. Por quê? Porque ele vai consumir boa parte do patrimônio, com vários custos, com várias taxas
com vários gastos que a família vai ter. Gastos com o imposto, que é muito alto, gastos com certidões, gastos com o processo judicial, né? Se for em juízo, ou a questão de fazer ali extrajudicialmente, mas também tem um gasto, e gastos com honorários. Portanto, são gastos muito altos, que no sistema de holding familiar são evitados em cerca de 90%. Então, o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório, né, o sistema de holding faz com que se evite o inventário, né? As cotas são transferidas para os herdeiros e o mais importante de tudo é que aquele que instituiu, aquelas pessoas que instituíram a holding, não é? Que instituíram esse sistema, continuam na gestão de todo o patrimônio, tem a completa gestão de todo o acervo patrimonial, né? No sentido de comprar, de vender, de alugar, de administrar, sem que os herdeiros que receberam as cotas, né, nessa doação, nesse planejamento, tenham qualquer influência. Nós estamos falando de um sistema que vamos armar os gatilhos, e esses gatilhos só serão desarmados quando aquela pessoa ou aquelas pessoas que instituíram o sistema não estiverem mais aqui. Então, portanto, o sistema de holding familiar envolve uma série de vantagens, mas essas três são as mais importantes, são os pilares que constroem, que alicerçam esse sistema de holding: a eficiência tributária, a proteção patrimonial e o planejamento sucessório para evitar o pesadelo de inventário, ok? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, clica aqui, dá um like aqui no vídeo, que isso facilita a produção de outros vídeos para mais pessoas conheçam esse sistema de holding. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho aí para mais informações. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma informação, ok? Por hoje eu fico aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!